Peraí, 2080 Super? Mas esse vídeo já foi gravado. Corrompeu a gravação. Ah. Microfone show. Pode regravar. Ok. Parece que há pouco tempo nós tivemos o lançamento de várias placas de vídeo no mercado. Sim, nós tivemos o lançamento de várias placas de vídeo no mercado. Tivemos a apresentação da série RTX 20 Super com a RTX 2060 e 2070 Super e o lançamento das RX 5700 e 5700 XT. Mas não acabou ainda. Nós ainda temos mais placas de vídeo para apresentar da nova geração, da série RTX 20 Super com a RTX 2080. Eu não te culpo se você não lembrou da RTX 2080 Super e, na verdade, não é muito fácil conseguir localizar a RTX 2080 Super dentro do novo lineup. Quer dizer, todo mundo sabe que ela é uma sucessora da 2080, mas para quem exatamente é a RTX 2080 Super? É o que nós vamos tentar descobrir nesse vídeo. Com mais de 20 anos no mercado internacional, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para seu computador. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Sim, corremos sérios riscos de derrubar uma placa de vídeo muito cara aqui, mas esse risco é recompensado porque eu vou tentar aqui explicar para vocês qual é o objetivo da RTX 2080 Super. E por mais que pareça fácil descrever isso, já que a própria Nvidia nos disse qual era a expectativa de ganho de desempenho em relação à 2080 Founders Edition, que seria algo entre 5% e 10%, é um pouco difícil conseguir encaixar a RTX 2080 Super e trazer uma análise para vocês. Afinal, não existem novidades em relação ao 2080, exceto por conta das especificações. Nós temos um aumento nas especificações em relação à RTX 2080, temos aumento em CUDA cores, temos aumento em clock base, em clock boost, em velocidade de memória e em TGP, mas basicamente nós não temos nenhum tipo de novidade tão empolgante. Existe um ponto apenas que eu vou acabar trazendo no final, que vai nos ajudar a concluir a análise de uma RTX 2080 Super, mas antes disso eu preciso falar para vocês de performance. A RTX 2080 Ti é uma placa que é apresentada como uma alternativa para 4K e para Ray Tracing. Nessa análise nós vamos trazer somente o desempenho bruto e depois, se vocês quiserem, traremos uma análise em Ray Tracing. O curioso é que mesmo deixando para depois do lançamento das RTX 2060 e 2070 Super, a Nvidia não conseguiu casar o lançamento da RTX 2080 Super com nenhum novo jogo ou qualquer tipo de coisa que trouxesse um pouquinho de apelo para o lançamento da RTX 2080 Super. Ela só foi separada do lançamento da RTX 2060 e 2070 Super, deixada de fora da disputa com as RX 5700 e 5700 XT, e o único fato que realmente coloca a 2080 Super em destaque é o fato dela ter sido lançada sozinha. Nós não temos, infelizmente, nenhum jogo para apresentar, nenhum tipo de atrativo. Nós teremos o Wolfenstein Youngblood com o Ray Tracing, que pode sim ser uma vitrine interessante e um palco bacana para fazer os testes, mas ele ainda não foi lançado. Então, na verdade, a RTX 2080 Super tem que fazer por si só o seu desempenho e mostrar para que ela veio no lançamento. E em relação ao desempenho, nós temos um desempenho que é ok. Eu não tenho aqui a RTX 2080 para trazer para vocês o comparativo direto. O que eu tenho é a GTX 1080 Ti, que obviamente não é uma RTX 2080, mas é a placa cujo qual a RTX 2080 traria uma performance igual ou superior. Então nós temos mais ou menos a mesma casa de desempenho de uma 2080 numa 1080 Ti, exceto algumas exceções, como jogos como Rainbow Six Siege, onde uma 2080 vai realmente melhor. De qualquer forma, não é necessário para que a gente consiga mostrar para vocês a diferença de performance. A 2080 Super consegue sim superar
com tranquilidade a GTX 1080 Ti, tanto em 2.5K, quando o CPU não é limitador, como em jogos como em GTA V e Far Cry 5, e mesmo em Far Cry 5 ainda existe uma pequena diferença em favor da RTX 2080. Na maioria dos jogos, a RTX 2080 consegue entregar uma boa performance em 4K, mesmo em qualidades mais altas nos games, enquanto que em alguns falta um pequeno ajuste para que você consiga entregar os 4K 60 FPS, o que não deve prejudicar tanto a sua qualidade e deve trazer uma boa experiência. Assim como a RTX 2080, nós temos aqui basicamente um meio do caminho entre uma GTX 1080 Ti e uma RTX 2080 Ti, ou seja, nós temos basicamente o mesmo desempenho com uma pequena vantagem e com as novas tecnologias como Ray Tracing e DLSS, mas nós temos ainda um gap, uma diferença muito grande de performance em relação a uma 2080 Ti. É claro que a diferença não fica só no quesito performance, nós temos uma diferença bem importante em relação a preço. A RTX 2080 Ti ainda continua custando na casa dos $1000, enquanto uma RTX 2080 Founders Edition custa na casa dos $800. E como eu disse para vocês, a parte que ajuda um pouco a justificar o lançamento de uma RTX 2080 Super é basicamente a redução de preço. Eu falei que isso é muito perigoso. A Nvidia traz a RTX 2080 Super a $700, o que é obviamente mais barato que uma RTX 2080 Founders Edition. Então, basicamente, nós temos um pequeno aumento de desempenho com uma queda de preços, o que é positivo. Mas não é positivo o suficiente, afinal, ainda é caro uma RTX 2080 ou 2080 Super, mesmo com a redução de preço e aumento de desempenho. Além disso, não chega a ser empolgante, já que mesmo com aumento de desempenho, a gente tem basicamente um desempenho na casa de uma GTX 1080 Ti ou mesmo uma RTX 2080. Afinal, salvos alguns jogos onde realmente tem uma diferença maior, a RTX 2080 comum fica um pouco atrás. Nós temos placas da geração anterior, como a GTX 1080 Ti de 2 anos e meio atrás, que ainda conseguem entregar uma ótima performance nessa faixa de desempenho e que não convencem os usuários antigos a simplesmente venderem as suas 1080 Ti para pegarem uma RTX 2080. Para que isso fosse algo atrativo, eles teriam que vender para comprar uma 2080 Ti, que está bem mais caro. Então é ok o desempenho pelo preço, não chega a ser nada surpreendente, mas isso se deve à concorrência da própria Nvidia. Afinal, se nós considerarmos o desempenho da 2080 Super, ela basicamente serve para nos convencer de que a 2070 Super é uma alternativa mais interessante. Afinal, ela tem um desempenho muito próximo de uma RTX 2080, custa menos e sim, é possível entregar uma performance em 4K suficientemente boa, ou seja, com pequenos ajustes você consegue chegar num equilíbrio entre qualidade e desempenho e o preço é mais atraente. Além disso, nessa faixa de desempenho da 2070 Super, nós temos algo para torná-la mais competitiva, que é algo chamado... a Nvidia não tem tido isso muito ultimamente, então tá difícil. Concorrência, exatamente. Concorrência é o que acaba tornando a 2070 Super e a 2060 Super produtos mais interessantes. A 2060 Super ainda carece de um pouco mais de concorrência ou um pouco mais de sensibilidade da Nvidia para encaixar ela dentro de uma faixa mais competitiva de preço, mas a 2070 Super é sim uma alternativa interessante. Ainda que seja mais cara do que uma RX 5700 XT, ela traz um pouco mais de desempenho. E o próprio desempenho da 5700 XT tende a forçar a Nvidia a baixar um pouco o preço das RTX 2070 Super, enquanto que a 2080 Super só tem como concorrente a RTX 2080, a RTX 2070 Super e uma GTX 1080 Ti, para quem não se importa em placas novas. Basicamente, o que nós temos aqui é uma GTX 1080 Ti com mais desempenho ou uma RTX 2080 com mais desempenho e Ray Tracing. A Nvidia nos lembra que temos vários jogos a seguir com o Ray Tracing, que serão lançados ainda em 2019 e alguns em 2020. Alguns deles realmente interessantes, como o Watch Dogs e o Cyberpunk.
Espera-se também que com o desenvolvimento do Ray Tracing consiga-se trazer games que utilizem mais recursos simultaneamente, diferente da primeira leva de jogos como Shadow of the Tomb Raider, Battlefield 5 e Metro, onde cada um utilizava uma técnica e o impacto em performance era grande. Espera-se que os próximos jogos tragam mais implementações de Ray Tracing, ou seja, diferentes técnicas com um impacto menor em desempenho. Mas isso é algo que a gente só vai poder analisar quando sair, e se você realmente pensa em comprar uma placa de vídeo para essas tecnologias, nada impede você de esperar o lançamento do jogo e ver a performance. Então, o mal que a RTX 2080 Super sofre basicamente não é culpa da Nvidia, eu diria que é culpa da AMD. A AMD simplesmente não traz nada para competir nessa faixa de desempenho, e sim, a RTX 2080 Super é a melhor alternativa para quem não quer gastar numa 2080 Ti e quer ter o máximo de desempenho possível em 4K sem gastar com uma 2080 Ti. E esse é o mérito, ela deve chegar custando menos do que uma 2080 no papel, porque nós não sabemos como vão ser os modelos custom, e mesmo o lançamento da série RTX 20 Super, pelo menos aqui no Brasil, ainda não teve uma estabilização de preço, ou seja, as 2070 e 2060 Super ainda não estão em preços competitivos, por assim dizer. A RTX 2080 Super é um produto melhor, mas com o lançamento dela só me convence de que a 2070 Super seria um melhor custo-benefício. Como eu disse, se você quer o máximo de performance que você pode ter para 4K sem gastar numa 2080 Ti, a RTX 2080 Super é a alternativa para você. Mas se você quer fazer um upgrade de uma GTX 1080 Ti, a alternativa para você continua sendo a RTX 2080 Ti. Então, é isso que eu posso concluir para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, se você curtiu, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixe o seu comentário. Eu quero saber o que você achou da RTX 2080 Super, se vocês acreditam que teremos uma concorrente que não seja da própria Nvidia contra a Nvidia nos próximos meses que se seguem por parte da AMD, e se você consideraria uma RTX 2080 Super e por qual motivo. Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.